Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Sou William Casal, advogado especialista em Direito Penal Econômico. Antes de começarmos, quero te convidar a me seguir nas redes sociais, onde eu compartilho diariamente dicas e análises sobre o universo do direito, para que você esteja sempre bem informado. O link está aqui na descrição do vídeo. Hoje vamos desvendar um dos crimes mais engenhosos e complexos do nosso ordenamento jurídico. Eu estou falando do crime de lavagem de dinheiro, ou também chamado de lavagem de capitais. Você provavelmente já ouviu essa expressão em algum noticiário ou em algum filme, mas o que ela realmente significa, você sabe? Bom, de forma bem direta, lavar dinheiro é o processo de transformar recursos de origem ilícita em ativos, em recursos com aparência lícita. É, em bom português, a arte de limpar o dinheiro sujo. A base legal para esse crime está na Lei 9.613 de 1998, mas a origem do termo é muito mais antiga do que se imagina. Imaginem comigo, Chicago, anos de 1920, em plena lei seca, vários gangsters, né, como o Al Capone, acumulavam fortunas e mais fortunas com atividades ilegais, como a venda de bebidas alcoólicas, que era proibida, mas enfim, como justificar tanto dinheiro em espécie que estavam entrando? A solução foi engenhosa. Eles investiram em negócios que movimentavam muito dinheiro vivo e tinham uma contabilidade difícil de rastrear. As lavanderias eram perfeitas para isso. O dinheiro sujo que entrava pelo crime era misturado ao dinheiro limpo da lavanderia e ao final do dia tudo era declarado como se fosse lucro do negócio legal. Daí vem a expressão lavar dinheiro. Eles estavam literalmente lavando o dinheiro do crime em lavanderias. Essa técnica, embora antiga, vejam, 1920, é a base do que vemos até hoje. E o objetivo é sempre o mesmo: desvincular o dinheiro de sua origem criminosa, quebrando o rastro que poderia levar as autoridades a ter ciência disso. E no Brasil, a nossa lei de lavagem de dinheiro também passou por uma importante evolução desde o seu início. Nós costumamos dividir as leis de lavagem de dinheiro em gerações. Lá no início, em 1988, a nossa lei era considerada uma lei de lavagem de dinheiro de segunda geração. E o que isso significa? Significa que o dinheiro só podia ser punido, o crime de lavagem de dinheiro só podia ser punido se o dinheiro viesse de um grupo específico e limitado de crimes, como o tráfico de drogas, o terrorismo ou crimes contra a administração pública. Era, vejam, um rol taxativo de crimes específicos, segunda geração. Contudo, em 2012 ocorreu uma grande mudança que modernizou a nossa legislação, elevando-a para a terceira geração de lavagem de dinheiro. E o que isso quer dizer? Quer dizer que hoje qualquer infração penal pode ser o crime que origina o dinheiro a ser lavado, desde um grande esquema de corrupção até crimes tributários ou mesmo contravenções penais, como é o caso do jogo do bicho. Isso ampliou de maneira muito significativa o alcance da lei e tornou o combate à lavagem de dinheiro muito mais eficaz. Em uma dúvida que eu recebo bastante comum e que sempre surge é: quem é que julga o crime de lavagem de dinheiro? Aí se pergunta, né, a Justiça Estadual ou a Justiça Federal? E vamos lá, a regra geral é que a competência será sempre da Justiça Estadual, mas a competência poderá ser da Justiça Federal em algumas situações bem específicas, previstas na própria Lei de Lavagem de Capitais. As mais importantes, né, são, primeiro, quando o crime é praticado contra o sistema financeiro ou quando o crime é praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União. E segundo caso, e aqui o mais comum, é verdade, quando o crime que gerou o dinheiro sujo, a lavagem de capitais, a chamada infração penal antecedente,
for de competência da Justiça Federal, aí também será a Justiça Federal que vai julgar este crime de lavagem de capitais. Por exemplo, se a lavagem de dinheiro é fruto de um crime de corrupção e o servidor público é federal, a competência para julgar tanto a corrupção quanto a lavagem de capitais será da Justiça Federal nesse caso, porque vejam, o crime antecedente é de competência da Justiça Federal. Por isso que na prática a gente vê tanto caso de lavagem de capitais julgados pela Justiça Federal. Vejam, o crime de lavagem é o que nós chamamos de um crime parasitário ou um crime acessório. Ele precisa de uma infração penal antecedente, anterior, para existir, assim como ocorre com um crime de receptação, onde alguém compra um produto que sabe ser roubado. Para melhor ilustrar isso, na prática, como isso funciona, nós vamos relembrar aqui, agora, um caso muito famoso e curioso aqui no Brasil. O chamado escândalo dos anões do orçamento. Lá nos anos 90, um grupo de parlamentares desviava o dinheiro público através das chamadas emendas orçamentárias. O dinheiro era ilícito, fruto de corrupção. A grande questão era como é que esses parlamentares iam usar esse dinheiro sem gerar suspeitas. A solução que eles tiveram foi bem criativa. Eles simulavam ganhar inúmeras vezes na loteria. O dinheiro desviado era usado para comprar bilhetes já premiados por um valor maior que o prêmio. Vejam, para o ganhador original era um ótimo negócio. Para os parlamentares era a forma de justificar a origem do dinheiro. Eles iam então até a Caixa Econômica Federal, resgatavam o prêmio como se fossem sortudos, verdadeiros sortudos inveterados, né? Este é um caso bem emblemático, um exemplo clássico de como a criatividade ela é usada para tentar legitimar o ilegítimo. E foi a partir de escândalos como esse que a legislação brasileira e os mecanismos de controle, como o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, hoje chamado de UIF, Unidade de Inteligência Financeira, foram se aprimorando, se aperfeiçoando. Vejam, como vimos, a lavagem de dinheiro é um crime sofisticado, que busca apagar as digitais de uma infração penal anterior. Compreender o seu funcionamento, os seus requisitos é fundamental, não apenas para nós profissionais do direito, mas para todo cidadão que deseja entender melhor o combate à criminalidade econômica que ocorre no nosso país. E aqui eu me aproximo do fim para perguntar se você gostou desse conteúdo. E se você gostou dele, deixa seu like, inscreve-se no canal e ativa o sininho para não perder as nossas próximas análises. E o mais importante, se você tem alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão de tema ou conteúdo, deixa aqui nos comentários que eu me comprometo em ler e responder pessoalmente a todos eles. Fica aqui o meu grande abraço e até o próximo vídeo.